Bem, depois de quase um mês parado, o julgamento que pode levar à cassação do senador Jorge Seife é retomado pelo TSE. Integrantes da corte estão prometendo rigor no julgamento e a pergunta é, será que ele cai agora ou daqui a pouquinho? Esse é o assunto aqui no Plantão do Meteoro. Sofia Labanca, voltamos a falar aqui de Santa Catarina. E no fim das contas, mais um grande exemplo de abuso de poder econômico, mais alguém perdendo mandato por aí. Como é que tá acontecendo as coisas ali na nossa Little Bavária? Pois é, né? A gente tá falando aí do Jorge Seife, né? Que é senador pelo PL de Santa Catarina, que já chegou a ser chamado aí mais uma vez de filho 06 do Bolsonaro, para demonstrar aí o quão grande é a ligação do Jorge Seife à família Bolsonaro, né? O Seife está sendo julgado aí, correndo risco de cassação por abuso do poder econômico. Esse julgamento começou ele já foi julgado no TRE de Santa Catarina, não deu em nada, ele não foi cassado, e daí subiu aí para o TSE, última instância nesse tipo de processo. O julgamento no TSE começou no dia 4 de abril, foi interrompido, ficou aí quase um mês parado, e está marcado para recomeçar hoje, dia 30 de abril, às 19 horas. Então, daqui a pouquinho vai estar recomeçando o julgamento do Jorge Seife. E daí, o que a gente espera desse julgamento? Olha, o que a gente espera é que... Eu não vou falar. Vamos pegar e colocar a Dani Lima, lá da Globo News, que ela conversou aí com ministros do TSE e eles já disseram o que esperar. Vamos lá, tá na tela. Nesse ponto, o judiciário fez ali uma espécie de conta, né, sobre perdas e danos que a eventual cassação do Jorge Seife possa ter. Porque na avaliação de integrantes de cortes superiores, apesar desse personagem não ser um personagem de grande monta política dentro da conjuntura de Brasília, né, ele é um senador e pode despertar um espírito de corpo dentro do Senado Federal que já não está muito, digamos, piscando os olhos para o Supremo, cujos integrantes estão lá à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Neste caso, é o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou acelerar aqui. O ministro Alexandre de Moraes deve ter, neste personagem, o último grande nome a ser julgado pelo TSE durante a sua gestão como presidente. Por conta disso, o judiciário está prevendo rigor no julgamento de Seife. Ou seja, as chances, né, de haver uma condenação por conta da monta de provas obtidas pelo Ministério Público Eleitoral são grandes. Agora, qual vai ser o tamanho do impacto político disso? Vai ficar restrito às hordas mais radicais do bolsonarismo, a qual o Seife está afiliado, ou pode despertar o espírito de corpo do Senado Federal? Não se sabe. Isso ainda é uma incógnita. Agora, a discussão bateu, por óbvio, nos gabinetes de integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive de aliados do ministro Alexandre de Moraes. E a resposta à especulação sobre o impacto político ou sobre um eventual gesto de trégua ao bolsonarismo, ao Congresso, por meio desse personagem, foi: as pessoas ainda não entenderam que o TSE julga fatos e não se importa nem com gestos, nem com contexto político, só com os fatos. Tá aí, ó, pesando a mão o TSE, que tal? Eu tenho minhas dúvidas com relação a esse discurso, né? Vamos e convenhamos que essa coisa de julgamos fatos e não política o contexto, essa separação aí que se coloca entre a política e o judiciário, eu acho que é tão verdadeira quanto a muito suposta imparcialidade no jornalismo, esse tipo de coisa, né? O judiciário é um poder político tanto quanto os outros. Uhum. Mas, ao que parece, talvez até por causa disso, existe aí uma possibilidade do TSE pesar a mão
como ali é falando, né? O último julgamento do Xandão em cima à frente do TSE e tudo mais. Então, independente aí do que acontecer, pelo menos a expectativa é de que haja algum rigor, independente de qual seja a razão desse rigor. E aí a gente pode pegar e se questionar, ok, a gente está falando muito sobre o que deve, o que não deve acontecer, que tal a gente explicar um pouquinho melhor, afinal de contas, do que ele está sendo acusado, né? Uhum. O Jorge Seife, ele está sendo aí acusado, como a gente falou, de abuso de poder econômico, né? Por quê? Porque ele usou a estrutura da Havan para campanha, né? Então, por estrutura, Olha entenda aí, cara. de Como... tudo, até avião. Até avião da Havan ele usou aí durante a campanha dele. A gente pode pegar e ir lá para o UOL, notícia de 3, quase 4 semanas atrás, quando estava começando esse julgamento, que eles dão uma explicadinha melhor nisso. Vamos lá, tá na tela. Catarina, e o que pesa contra ele? Ele é acusado de abuso de poder econômico, incluindo o uso da estrutura e equipes do empresário Luciano Hang para a campanha dele. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência da ação. O relator do caso é o ministro Floriano de Azevedo Marques. A ação contra a Seife foi rejeitada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina em novembro do ano passado. O caso chegou agora ao Tribunal Superior Eleitoral, que dará a palavra final sobre a ação. Ele foi eleito agora em 22, né, senador, atuou no governo Bolsonaro, ele foi secretário nacional de pesca e é alguém muito próximo, né, do núcleo ali de Bolsonaro, sempre um grande defensor de Bolsonaro, dos seus filhos. E tudo mais. Ele é ali, ele é do meio, né, Sofia? É o 06, né? É o 06. É o 06, exato. Eu acho interessante a gente trazer aqui que não é um único caso envolvendo o Luciano Hang que pode resultar em numa cassação ou até numa inelegibilidade, né? O prefeito de Brusque foi julgado e cassado. Olha só. Justamente por causa disso, porque o velho da van realmente pesou aí na campanha dele e isso acabou resultando numa cassação e inelegibilidade. Inclusive, olha só que coisa engraçada, inelegibilidade do próprio Luciano Hang, não só do prefeito que foi cassado, mas do próprio Hang. Tecnicamente, o Hang também está inelegível até 2030. Não que ele fosse se candidatar a alguma coisa, né? Ele é mais do tipo que apoia os seus candidatos, se é que vocês me entendem com apoia, do que o tipo que se elege ele próprio. Mas, enfim, de qualquer forma, o Hang já está inelegível e já derrubou um prefeito aí através do seu apoio. Já derrubou um prefeito, já vai ajudar a derrubar aí um senador. Talvez um senador, exato. E já pagou uma multona aí, né, Sofia? Exatamente. Já pagou. O Salmazo estava me lembrando disso aqui nos bastidores antes da gente entrar, né? Ele já teve uma multa aí com a Justiça Trabalhista por coagir funcionários das lojas dele a votarem nos seus candidatos, e foi aí uns 85 milhões de reais em multas. Isso dá pra sentir, né? Dá pra sentir, né? Dá pra sentir. 85 milhões. Tudo bem que a gente tá falando de um cara que é um dos homens mais ricos do Brasil, mas eu acho que mesmo pra ele, 85 milhões não é brincadeira. Não é bobeira, né? E também eu acho que dá pra gente lembrar um pouquinho de quem é o Jorge Seife, né? O pessoal aqui no chat já tava falando que é o senador do peixe inteligente. É esse aí mesmo. Ele foi secretário da Pesca durante o governo Bolsonaro. E daí, não sei se vocês lembram lá em 2019, que teve uma época que começou a aparecer umas manchas de petróleo no mar e tal. Uhum. E ele, para falar pro pessoal, olha, não precisa ficar com medo de consumir os peixes, etc. Ele fala, não, porque o peixe é um bicho inteligente. Ele vê a mancha de petróleo e zup! É um bicho inteligente. Bem do jeitinho, Catarina.
E também ele é o cara que do caminhão de Peixonha, né? Que Olha aí. é um caminhão de Voa uma lá. empresa da família dele que estaria transportando peixes, também foi apreendido aí com maconha, né? Traficando maconha. Ele alega que o caminhão já havia sido vendido, mas é uma história aí bem estranha, porque já tinha rolado umas transferências, mas ao mesmo tempo os documentos ainda não, sabe? Uma história estranha aí, desse caminhão da empresa dele envolvido aí em um transporte de drogas ilícitas. Tá aí, né? Mais uma pro currículo aí do Jorge Seife e do velho da van, que já tá inelegível antes mesmo de tentar. Que beleza, 85 milhões pra trás e tudo certo. Todo mundo que esse cara chega perto, pelo jeito, acaba pagando por isso, né, Sophie? De qualquer maneira, Exatamente. ainda bem que ele não tocou no meteoro. Esse aqui foi mais um plantão. Estive com Sofia Labanca e sua lente vermelha. Dentro de instantes eu volto com Daiane Oliveira e mais aqui no plantão do meteoro. Sai daí não.